Na aula passada, eu falei para vocês da descrição, descrevi um texto de Nietzsche, que depois nós procuramos no Assim Falou Zaratustra e não encontramos, né? E nem íamos encontrar mesmo, porque não está em Assim Falou Zaratustra. Está no outro livro chamado A Gaia Ciência. Então isso aqui é uma correção. Eu errei na aula passada, dizendo que Nietzsche dizia uma coisa no Assim Falou Zaratustra, quando na verdade ele não disse isso no Assim Falou Zaratustra, ele falou na Gaia Ciência, aforisma número 125. É a comparação do louco, do Nécio que vai ao mercado e diz, estou procurando Deus, né? Encontra lá as pessoas que escarnecem e depois ele diz, nós matamos Deus. Então isso está na Gaia Ciência 125. Então na aula de hoje nós gostaríamos de falar a respeito do discurso retórico. E o discurso retórico está bastante na moda, não é? Se vocês forem ver, houve recentemente uma retomada da retórica e existe um autor que se dedicou bastante a isso num esforço de nova retórica, não é? É o Chaim Perelman. Chaim se escreve assim, C-H-A-I-M, com um trema em cima do I, né? Perelman. Perelman se escreve como se fala, P-E-R-E-L-M-A-N. Eles têm, eles porque é ele mais uma série de colaboradores, eles têm alguns livros publicados e aqui no Brasil foram traduzidos e editados pela Martins Fonte, né? Talvez o mais completo seja um livro chamado Tratado da Argumentação, uma nova retórica. É um catatal de quase 700 páginas, onde ele analisa a questão da retórica. A retórica, ela tinha, na modernidade moderna, a retórica caiu um pouco em desuso por um certo período. Por quê esse desuso? Porque ela foi vista como sendo não científica. O que era científico? Científico é o discurso analítico, científico é você fazer todo um discurso tipicamente material, com argumentos, fatos apresentados, deduções, induções, etc. E a retórica era tido como uma lábia, uma coisa assim, meio quase que desonesta. Você não deveria usar muito a retórica, o que você tem que apresentar é a ciência nua e crua, e isso já bastaria, né? Nos últimos tempos, a retórica não somente foi estudada com seriedade, como foi estudada aqui no caso pelo Perelman, mas ela tem sido estudada até mesmo como uma coisa bastante perigosa. Toda essa questão de esses marqueteiros, né? Eles estudam as técnicas de convencimento e, o que é pior, sem nenhum compromisso com a verdade, né? Quando Aristóteles escreveu a sua retórica, ele estudou as técnicas retóricas, as várias formas de discurso retórico, mas havia uma virtude por parte do filósofo que era esse compromisso com a verdade. Você tem um compromisso com a verdade e agora você tem que transmitir essa verdade. Vejam só, se a gente for olhar dentro da arquitetura dos 4 discursos, o que é que a gente vê? Que o discurso que deve ser usado para descobrir a verdade é o discurso dialético, né? É a dialética, ou seja, é o debate científico onde nenhuma das pessoas está fechada à possibilidade de mudar de ideia. Então eu tenho uma ideia, você tem outra ideia inicial, nós começamos a debater para descobrir. E quem sabe nós dois terminamos com uma terceira ideia completamente diferente daquelas duas que nós iniciamos. Mas é esse debate científico que busca conhecer a verdade, que é a verdadeira ciência, né? Então eu vou debater com você e vou tentar ouvir seus argumentos, você tenta ouvir os meus e a gente vai enxergando, vai caminhando até que finalmente a gente consegue chegar a alguma noção daquilo que seria a verdade. Então, pode ser que você não chegue a uma posição definitiva, mas pelo menos você chegou mais próximo da verdade. Esse seria o discurso
como método para descobrir a verdade. Agora, uma vez que você descobriu a verdade, você sabe como são as coisas, você tem que transmiti-la. E aí vem então a retórica. Entende? A retórica é para você convencer as pessoas de uma verdade da qual você já está convicto. Você já tomou sua posição. Então vamos supor, eu sou padre, eu já conheço a doutrina da igreja, eu conheço a palavra de Deus. Eu não estou precisando que uma pessoa me explique o que é que Deus está ensinando. Não, eu sei o que é que Deus ensina. Eu sei qual é o ensinamento da igreja, eu sei qual é a verdade da fé. Ok. Uma vez que eu sei, vamos supor, que Maria é sempre virgem. Esse é o dogma da igreja, é a nossa fé. Nós cremos que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Ok. Uma vez que eu já sei essa verdade, como é que eu vou transmiti-la de forma convincente? Bom, quem vai me dizer isso é a retórica. Entendeu? Por quê? Porque os argumentos científicos não são sempre os mais convincentes. Nós tínhamos... tem um padre lá no Rio de Janeiro que ele dizia assim: Dom Estevão Bittencourt, vocês já ouviram falar de Dom Estevão, já falecido, um santo homem. Ele era editor daquela revista Pergunte e Responderemos. Dom Estevão Bittencourt era um homem que pensava mesmo, que investigava, ia atrás das coisas. Como pensador e como intelectual, Dom Estevão Bittencourt não era a melhor pessoa para você colocar, por exemplo, num programa de televisão. Você leva Dom Estevão Bittencourt para um debate televisivo. Aí ele vai querer argumentar com os argumentos mais científicos, né? Mais próprios, metodicamente, vai argumentando. Só acontece o seguinte, gente. Televisão você tem muito pouco tempo para ficar fazendo ciência. E você não tem que usar os argumentos mais científicos, você tem que usar os argumentos mais convincentes. Entenderam? Ora, se você tem um compromisso com a verdade, você usa a retórica de forma honesta, porque você tem argumentos científicos. Aqueles argumentos científicos que você tem, eles são o substrato do que você está dizendo, mas você não tem tempo e possibilidade de apresentar tudo. Você vai apresentar um resumo daquilo que são os argumentos da forma mais convincente possível. Não é? Então, se você vai e faz uma homilia, um discurso, ou você participa de um programa de televisão, e você começa a adotar na homilia, no discurso ou no programa de televisão, uma argumentação científica, você está fora do lugar. Porque o que você tem que usar é retórica. Tá dando para entender? O que não quer dizer que você não possa usar conteúdo científico. Não, você estudou, você sabe das coisas. Entenderam? Uma coisa é, vamos supor, eu estou dando aula para vocês aqui. Essa aula que eu estou dando para vocês, eu não vou jamais falar as coisas que eu apresento para vocês desta forma para o povo em geral. Por quê? Porque é pecado, porque o que eu estou dizendo aqui é um segredo. Nada disso. Não é segredo nenhum. Tanto não é segredo que está à disposição para quem quiser ouvir. Só que o povo, em geral, não está com a mínima vontade de fazer ciência filosófica.
de estudar a linguagem, a natureza da linguagem humana. Né? A gente não vê essa vontade de produzir ciência. Não, o povo quer saber coisas muito mais simples, mais práticas, e eu tenho que usar argumentos convincentes. Então, vocês têm que enxergar o seguinte, que não é todo mundo que é chamado a fazer ciência. Você vai dizer, mas padre, essa visão que o senhor tem, ela é elitista. Resposta, ela é elitista e é realista. Me desculpe, se isso é politicamente incorreto. Mas a Dona Maria da Feira, ela não tem interesse e não tem condições de fazer ciência e de estudar os vários tipos de discurso, né, da linguagem humana. Ela não tem condições disso. Ela tem condições de quê? De ouvir uma homilia minha e se convencer de que aquilo é verdade. Entenderam? Não é que eu deva esconder as coisas de ninguém, eu não devo esconder nada de ninguém. Mas eu tenho que ser realista, porque se vocês vão ser padres, vocês têm que enxergar a diferença entre aquilo que vocês fazem aqui na sala de aula, estudando filosofia, estudando teologia, e aquilo que vocês deverão fazer na pastoral. São duas coisas diferentes. E aqui que está o grande problema da Igreja Católica. A Igreja Católica passa 6, 7 anos preparando filósofos e teólogos. Portanto, homens que conhecem cientificamente, pelo menos teoricamente deveriam conhecer cientificamente, uma série de problemas filosóficos e teológicos. Depois pega esses caras, joga na paróquia e diz, vá falar para o povo. Mas peraí, falar com o povo é outra coisa, gente. Você tem que saber um pouco de retórica. Entendeu? Porque você não pode ir lá dar aula para o povo do jeito que você dá aula numa sala de aula. Você não pode falar as coisas do mesmo jeito. Por quê? Porque senão ninguém se convence, ninguém segue. Então existe uma coisa chamada oratória, né? Retórica. Então nós temos que ter um pouco de aula de oratória, de retórica. Não é esta a preocupação da nossa matéria. A nossa matéria é filosofia da linguagem. Eu só estou aqui considerando e estudando que existe isso. Que são duas coisas diferentes. Uma coisa é o discurso científico, outra coisa é o discurso retórico. O discurso retórico tem que levar em consideração o público para o qual ele irá falar. O nível de conhecimento. Os sentimentos do público para com o orador. Os sentimentos do público para com o objeto estudado. Uma coisa é eu fazer um discurso retórico para um público que me é simpático, né? Eu vou lá no Centro de Evangelização da Canção Nova em Cachoeira Paulista. Aquele público é simpático a mim. Entenderam? Eles estão abertos. Eles foram lá para ouvir Padre Paulo Ricardo. Eles têm já uma visão positiva do orador. Outra coisa é eu ir numa assembleia legislativa onde existem adversários que pensam o contrário daquilo que eu penso. O estilo e o discurso é completamente diferente. O jeito de falar é diferente. Outra coisa é eu falar... Uma coisa é eu falar na TV Canção Nova, onde o público geralmente é católico. Outra coisa é eu falar numa televisão aberta, onde o público não é necessariamente católico. Não é? A forma de falar e de se apresentar. Então,
vocês têm que ver que existe isso. Esse mundo existe, esse mundo pode ser estudado, esse mundo deve ser estudado. Agora, nós, aqui filosoficamente, o que é que nos interessa? O que nos interessa é reconhecer que a retórica não é contra a verdade, ela é um instrumento a favor da verdade, desde que eu tenha um compromisso moral com a verdade. Eu busco a verdade cientificamente, uma vez que eu já cheguei a uma convicção minha, pessoal, suficiente, daquilo que é a verdade, eu posso expor isso retoricamente. Então, os argumentos mais científicos não são necessariamente os argumentos mais convincentes. Não é? Vamos dar um exemplo de argumento retórico que não é necessariamente o argumento mais fundado cientificamente. Por exemplo, você pode falar a respeito do culto à bem-aventurada Virgem Maria dentro da Igreja Católica. Não é? Você poderia usar argumentos mais científicos aqui, compreendendo a ciência teológica, tá? E colocar argumentos bíblicos dizendo que no próprio Magnífica a Virgem Maria diz que doravante todas as gerações vão me chamar bem-aventurada. Você pode lembrar as várias ocasiões na Sagrada Escritura em que a Virgem Maria é chamada de bem-aventurada, bem-aventurada aquela que acreditou, né? Bem-aventurado os seios que te amamentaram, etc, etc, e ver que o culto à Virgem Maria sempre esteve presente. Você pode passar pelo argumento dos concílios ecumênicos e dos santos padres. Você pode apresentar uma série de fatos. Mas você vai apresentar para o povo, você poderia apresentar um argumento retórico, que não é falso, mas não é cientificamente o mais, digamos assim, cabal, mas é retórico. Você poderia chegar e dizer para as pessoas assim, que Jesus tem uma mãe, e como filho, todo filho gosta que a sua mãe seja honrada. E que ao honrar a Virgem Maria, você está honrando também Jesus. Porque ele é filho, e o filho gosta quando vê a sua mãe elogiada. Ponto. Quando nós queremos ofender uma pessoa, principalmente aqui no Brasil, a gente xinga quem? A mãe. Quer ofender? Mexe com a mãe. Não é isso? Então, aqui, esse argumento, ele é retórico, não é? Por quê? Porque ele não procede com toda a clareza científica. Veja, eu não estou dizendo que ele não tem validade científica nenhuma. Ele tem alguma validade. Mas ele é frágil cientificamente, porque ele pode ser, né, facilmente contestado em termos teológicos. Mas convence. Entenderam? Ele é verdadeiro, ele só não é inexpugnável cientificamente. Ele é verdadeiro teologicamente, mas existem argumentos mais fortes cientificamente para o culto à Virgem Maria. Mas se você vai fazer uma homilia para o povo, esse argumento de que o filho gosta da mãe, não é? E que honrar a mãe é honrar o filho também, é um argumento suficiente para convencer as pessoas. Quando nós falamos dos 4 discursos,
Nós estamos falando de uma graduação em vários aspectos. Vocês se lembram, os 4 discursos são quais? Poético, retórico, dialético, analítico. O poético, de todos os 4 discursos, é aquele que mais move, que mais mexe com o corpo. Uma pessoa, ao ler uma poesia, etc e tal, ela sente emoções, né? Aquilo lá move a pessoa. Mas, logo próximo do discurso poético está o retórico. O retórico também é capaz de fazer as pessoas chorarem. Né? Um bom orador é capaz de fazer as pessoas chorarem, se comoverem, né? Se transformarem. Agora, quanto mais científica vai ficando a coisa, menos emocionante ela é. Você não vem me dizer que você lê um tratado de filosofia e sai as lágrimas, né? Pode sair lágrima de raiva, mas né? De comoção não. Tá entendendo? Por quê? Se você lê uma fórmula matemática, isso daqui não mexe com o seu físico. Tá entendendo? Agora, quanto mais estes discursos mexem com o físico, com o emocional, etc e tal, também menos científicos eles são e menos certos eles são. Quando você demonstra analiticamente, né, um silogismo, 2 mais 2 igual a 4, 2 mais 2 igual a 4 não é um silogismo não, tá? Só estou dizendo que é desse nível de certeza aqui. Né? Quando você diz, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, isto é um silogismo. É perfeitamente lógico e a certeza que ele alcança é apodítica. Ok? Problema. Isso é simplesmente irrelevante existencialmente falando. Isso é uma coisa que já se sabe há muito tempo, mas já que a gente citar autores modernos parece que é mais convincente, mais atualizado, então isso aqui é retórica, né? Então vou citar Wittgenstein, né? Wittgenstein diz isso com toda clareza. Ele começa a enxergar, ao analisar a linguagem humana, ele começa a ver o seguinte, como ele reduziu a linguagem humana válida cientificamente, é somente a linguagem indicativa, né, empírica, daquilo que pode ser experimentado, né? Então, o que é que ele diz? Que as coisas mais certas, cientificamente, são as coisas mais irrelevantes existencialmente, né? As coisas que são mais importantes para nós, não tem certeza nenhuma. Existe uma inversão, né, em termos de importância e de certeza. Então vejam, por exemplo, quando eu digo que eu sou mortal, isso é uma certeza absoluta, né? Mas isso não resolve meus problemas. As coisas mais certas são as coisas mais irrelevantes. Quando eu digo, the book is on the table, né? O livro está em cima da mesa. Tudo bem, mas e daí? Quando o médico, uma família, acaba de morrer o filhinho de câncer, né? A pergunta vai ao médico e diz, o que aconteceu, doutor? E ele descreve cientificamente, né, o processo de morte da criança. Tudo bem, mas não é isso que importa. Eles querem saber por quê. Eles querem saber qual é o sentido daquilo. Que sentido tem a vida? Que sentido tem a dor? Que sentido tem a doença? Entenderam? É isso que as pessoas estão atrás. Agora, estas coisas que são relevantes existencialmente não
alcançam certeza científica. Por quê? Porque a ciência, ela alcança a certeza, sabe por quê? Porque ela trabalha somente com um recorte da realidade. Não é? Eu olho somente um aspecto da realidade. Eu olho para aquela criança que morreu de câncer somente no aspecto biológico do funcionamento dos órgãos e das patologias ali envolvidas. Olhando nesse aspecto, eu sei e chego a uma convicção muito clara daquilo que aconteceu. Mas quando você passa para o todo do significado da vida humana, do significado da dor, do significado do sofrimento, a ciência já não é mais capaz de te ajudar. Porque a ciência não fala a respeito do todo. A ciência fala de um aspecto. Quem é que fala a respeito do todo? É a filosofia e a teologia. Entendeu? É a filosofia e a teologia quem vai me falar do todo. Então isso significa que existem certos problemas que a ciência não irá resolver porque não é competência dela, porque ela não tem instrumental para isso e porque ela não é capaz disso. Quando um astrônomo começa a dar lições a respeito da existência de Deus, ou quando um biólogo começa a dar lições a respeito do sentido da vida, ele está saindo da competência dele. Está entendendo? Por quê? Ele pode falar enquanto pessoa humana, né, que está tentando fazer filosofia, mas ele não é capacitado para isso, porque ele não foi treinado, ele não tem experiência filosófica de pensar as coisas filosoficamente. Então ele comete enormidades em termos de argumentação, etc. Então vejam, isto para significar o quê? Que se nós olharmos para a vida humana e para a ciência como a ciência moderna olha, nós chegaremos a um certo número de certezas, porque é uma ciência toda ela baseada no empirismo. Então, ela pega da realidade somente aquilo que é empírico, somente aquilo que é constatável. A ciência é capaz de chegar a um certo nível de certeza em muitas coisas. Só que isso não resolve os problemas. Não é? Então quer dizer que necessariamente a filosofia irá ficar num nível de ciência em que nós não somos sofoi, não somos sábios. Não vamos ter a verdade, mas vamos buscar, né? Estaremos nessa situação de busca. Então, é importante, então, olhando nos 4 discursos, compreender que nós estamos numa graduação, que os discursos que mais conseguem me falar ao coração são aqueles que menos têm consistência científica. As questões que verdadeiramente importam são as questões a respeito das quais eu tenho menos certeza. E as coisas a respeito das quais eu tenho mais certeza são as coisas que menos importam. Eu não tenho dúvida nenhuma de que ali tem uma porta para sair dessa sala. Mas isso não vai resolver nenhum dos meus problemas existenciais, não vai resolver depressão, não vai resolver problemas de crise vocacional, não vai resolver problemas sexuais, não vai resolver problemas espirituais, não vai resolver nada disso. As verdadeiras questões que importam estarão sempre no nível de uma certa incerteza. Tá? Notaram isso? Muito bem. É disso que eu estou falando quando eu
digo que nos 4 discursos existe, né, uma realidade que é inversamente proporcional. Quanto mais as coisas me tocam, menos estas coisas são certas cientificamente. E quanto mais são certas cientificamente, menos elas me tocam. No nível de discurso, é assim. Né? Ou seja, estou fazendo uma analogia entre os discursos, os 4 discursos e as questões e as certezas científicas, né? Para ver que o fenômeno é basicamente o mesmo.